há muitas moradas na casa de meu pai. Então, vamos falar do item ponto de vista. Esse ponto de vista que Kardec traz sobre o que nós olhamos sobre vida material e vida espiritual. Mas antes a gente vai voltar um pouquinho numa reunião que Jesus teve com os seus discípulos, a última reunião com eles, a conhecida Santa Ceia, onde ele ali preparava os discípulos por aquilo que viria, os desafios, as tormentas, as dificuldades que encontrariam. E também traria, exatamente nessa conversa, falando um pouquinho do Consolador prometido. João anota um trecho dessa fala, e João anota no seu Evangelho, desde o capítulo 13 até o capítulo 18, mas no 14 ele começa assim: não se turbe o vosso coração. Ele começa bem interessante, que diante de qualquer dificuldade que vai encontrar na vida terrena, é preciso cuidar um pouquinho do coração, preparar a si mesmo para que a gente possa enfrentar as vicissitudes da vida. Então ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, mas vou preparar-vos um caminho. Então, ele está falando de uma casa futura, uma casa onde a gente pode entender várias moradas da casa do meu Pai, que naquela época para a gente é difícil de compreender tudo isso. Mas a gente também pode falar de a casa onde a gente praticamente vive e convive conosco. É o que traz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele vai dizer que nós moramos onde projetamos o nosso pensamento. Então nós vamos falar dessa morada física, dessa morada espiritual. E nesse ponto de vista que Kardec traz no capítulo 2, ele vai falar da forma como a gente encara as vicissitudes da vida terrena. Eu queria pedir uma ajuda para algum encarnado, que pudesse ler para mim a primeira frase. Tem algum encarnado que possa ler? Eu não? posso ler. Todos encarnados? Não, só a primeira frase que está mais gravada, tá bom? Item 5, né? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Tá bom? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que se abre para o exilado, a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais diferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Tá bom. Então esse ponto de vista que Kardec traz, ele vai falar a forma como eu vejo as vicissitudes da vida terrena, que são transitórias. Porque existem dores na vida que, se eu olhar somente pelo olhar da matéria, eu tenho muita dificuldade de compreender até Deus. Há questionamentos muito grandes, certas enfermidades, certas agruras. Se eu não tenho uma proposta de um olhar, uma vida futura, não significa que eu tenho que esperar o futuro para ser feliz, porque o futuro é o presente
presente em preparação. Mas existem situações, se eu não entendo uma proposta de vida futura, se eu não entendo o processo reencarnatório, que eu sou um espírito vivenciando uma experiência humana, eu tenho muita dificuldade de compreender. Então é a forma como eu encaro isso. Jesus, ele bateu sempre nessa terra. Nas bem-aventuranças sempre colocou. Quando ele vai falar, quando ele vai dizer bem-aventurados os aflitos, porque eles possuirão a terra. Ou seja, mas quem são esses bem-aventurados? Então tem que ficar aflito para ser bem-aventurado? Olha que interessante. Né? Então, é a forma como encara tudo isso. Eu tenho duas propostas. Ou encaro as vicissitudes como uma proposta educativa, ou encaro como uma proposta punitiva. Se eu encaro como uma proposta educativa, gera crescimento. Se eu encaro como uma proposta punitiva, gera sofrimento. E mantém-se no lugar estacionado. Eu estaciono lá. No capítulo 5, Kardec também vai dizer exatamente isso. No item que ele vai falar sobre loucura e suicídio. Olha o que ele diz: a calma e a resignação e a forma como eu tenho de encarar a vida terrena e fé no futuro dão ao espírito a serenidade que são a sua maior proteção contra a loucura e suicídio. A forma como eu encaro tudo isso. Então, eu estou vivendo numa ambientação de dores profundas, que não é o caso de Gafapava, eu tenho muita dificuldade de compreender o objetivo pelo qual Deus me traz o melhor. Deus não traz nada. Nós temos arbítrio, somos nós que construímos o nosso caminho. Mas quando eu não entendo isso, eu acredito que Deus está me culpando por alguma coisa. É o questionamento. Por que comigo? Por que isso agora? Por quê? Por quê? Por quê? Quando eu começo a olhar diferente, eu vou mudar a pergunta. Para quê? Senhor, para que tudo isso? Para onde você quer me levar com tudo isso? O que você quer me ensinar com tudo isso? Muda-se o olhar, muda-se a paisagem vibracional e o ambiente onde você está. Agora a gente pode entender as muitas moradas na casa do meu pai, porque muitas vezes eu estou entendendo uma morada física onde eu vou, porque na verdade até no plano terreno a nossa morada é vibracional. Muitas vezes você acredita que você mora na sua casa, você dá endereço, não dá? Para organizar a vida. Você pode morar no melhor ambiente que você quiser, mas o ambiente é você que constrói. Moramos onde projetamos o nosso pensamento. Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai dizer também isso. Quando em momentos difíceis a oração me muda para o lugar onde eu estou. Ele vai dizer assim: e orando moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E orando moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Será que moveu o lugar físico? Moveu? Se a gente orar aqui agora, a parede cai e entra outra parede? Não, muda o meu ambiente vibracional. Você pode morar na mansão mais linda. O teu estado de bem-estar dentro desse ambiente vai depender somente de você. Você pode morar na casa mais singela. O ambiente onde você está depende de você. Essa morada sou eu que construo. Você pode até ter uma cama confortável para dormir. É gostoso, né? Ter uma cama dura. Mas não necessariamente proporciona noite de sono revigorante. Deu para entender? Aonde você está morando? Aqui é um ambiente. Não vou dizer que todo mundo aqui se encontra no mesmo nível de pensamento homogêneo. O ambiente da casa espírita nos nivela um pouco. Mas cada um entrou aqui com uma morada diferente. Cada um está num nível vibracional diferente. Quando nós nos concentramos no Evangelho, nós igualamos um pouco isso, mas cada um traz consigo o seu estado. É essa moral que a gente precisa entender. Não se turbe o vosso coração. Ele já vai falar exatamente para os discípulos, falando daquilo que viria.
Mas independente do ambiente que você se encontra, de dores e aflições, você pode entrar num nível vibracional divino. Paulo de Tarso entendeu isso. Quando ele começa a trabalhar incansavelmente na divulgação do Evangelho, e ele entra num nível vibracional divino. Quando ele sai da cidade de Antioquia e vai para Listra fazer uma palestra em praça pública, onde ele é capturado, apedrejado pela primeira vez, ele entra num nível divino. Não sentia as pedras. Meu corpo sangrava, mas eu estava em outra frequência. Aproveita para ler o livro Paulo Estevam, começa a chora um pouco gostoso. Você fala assim, Paulo, para, pelo amor de Deus, eu não estou dando conta de acompanhar você não para. Estou no último capítulo hoje. Hoje eu termino de novo. Estou lendo pela terceira vez. A visão modifica. Quando ele fala desse momento que ele entra no nível vibracional divino, você quer entrar junto. Como eu posso? Mas é o trabalho que conduz a entrar dentro de você e se fazer morada. Aquilo que o Chico vai falar de construir uma egrégora espiritual. É a egrégora espiritual que você constrói, é onde você mora frequentemente. Então, se você tem muita dificuldade de entender a vida futura, a vida presente torna-se maçante, você não vê alternativa diante de um sofrimento. Você não vê. Eu vou sair daqui, falei para a Rosana, preciso sair rapidinho, a gente vai conversar com uma moça no hospital, que está com metástases no corpo todo. E eu falei para a preciso vir aqui preparar o que eu vou falar. Eu vou falar exatamente disso. Você pode morar onde você quiser. Porque a sua morada não é o corpo físico, isso é a sua transitoriedade. Eu não sei se eu vou falar isso. Eu vou falar alguma coisa, mas eu sei que será. Mas eu espero que seja mais ou menos assim. E a gente só entende muitas vezes isso quando a gente precisa encarar certas situações da vida. Então, eu posso construir essa morada. É o meu ponto de vista. Jesus dizia, teus olhos são como a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado, mas se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Observe então em ti, se há luz ou se há trevas, porque se forem trevas, em trevas ficarão. Eu construo o meu ambiente. Nós somos espíritos vivenciando diversas experiências, e nessa encarnação você construiu diversas experiências, boas e ruins. Então, você cristaliza, André Luiz vai utilizar o termo de cristalização mental, quando você constrói esse ambiente, entra no nível vibracional de paz, você cristaliza. Da mesma forma, quando você entra no nível vibracional de guerra consigo, de conflito, você também cristaliza. E normalmente eu tenho cristalizado sempre as dores, esqueço dos momentos bons que eu tive. Como eu gosto de dizer, os momentos bons da vida, que faz com que a gente mude o ambiente, retorne aonde eu queira. Por exemplo, quando a gente está ali na casa da avó comendo bolinho de chuva. Alguém já comeu bolinho de chuva na casa da avó? Tem vó aqui que está fazendo bolinho de chuva para os netos? Ninguém está fazendo mais bolinho de chuva. Como ninguém mais está fazendo pamonha. Para quê? Na porta de casa passa um carro e diz assim: pamonhas, pamonhas, pamonhas. Puro creme do milho. Pamonhas de? Você sabe que a pamonha não é de Piracicaba. E nem o creme do milho é puro, mas você compra o que é prático e não dá trabalho. Como está tudo muito rápido, né? A gente não está tendo mais momentos assim, ficar mais juntos e criar uma ambientação saudável para a vivência, para a convivência com o outro e com você. Que morada da casa desse pai que eu estou morando. Então, como eu vou encarar esse ponto de vista?
Ele tem que ser exclusivamente um único meu. Ninguém pode olhar por mim. Por mais que alguém te fale, por mais que você fale para alguém, cada um vai construir essa morada onde quer residir diariamente. E durante um dia, a gente fica modificando essa estrutura, essa residência mental, muitas vezes de acordo com as ocorrências do dia. E não deveria ser assim. As ocorrências do dia não precisavam mudar aonde eu quero residir. A gente está adaptando as dores do mundo. Então eu preciso manter esse padrão em que eu vivo. E esse padrão que eu vivo, não podemos esquecer que a gente também encontra outras companhias espirituais. Como o apóstolo Paulo vai dizer, nós vivemos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então a gente vai sintonizar com essas mentes de acordo com como a gente vibra. Se eu entro numa casa mental de dor, de lamentação, de um processo depressivo, outros espíritos que estão na mesma faixa mental se solidarizam com o meu pensamento e a gente fica todo mundo junto sofrendo, dos dois lados. É um processo que a gente só começa a entender quando eu tenho necessidade de sair do lodo em que muitas vezes eu me encontro. André Luiz não foi assim? Quando ele está na cidade, aquela região umbralina, próxima do nosso lar, mas ainda uma região umbralina mais densa, mais pesada. O que ele vai descobrir depois? Que aquela região quando ele se encontrava, que ele tomava água com lodo, era uma construção mental, em que vários espíritos, ele vai dizer, encarnados e desencarnados. Então, encarnado contribui no momento de sono para aquele ambiente ser construído. E a gente vai algumas vezes frequentemente para lá. Sou eu que defino a minha morada. Quando ele é resgatado após 7 anos, é levado para o nosso lar, a cidade do nosso lar, ele pergunta, quando ele descobre que aquele ambiente, aquela paisagem mudou, passarinho voando, céuzinho azul, aquela cidade também se encontra numa região umbralina, só que a paisagem se modifica. Então, o espírito que o acompanhava, esqueci o nome, ele dizia assim, esse ambiente que se encontra porque as pessoas assumem um compromisso de pensar no bem e trabalhar no bem. Você muda todo o seu redor. Não é assim? O nosso corpo recente, tudo se reflete daquilo que a gente pensa. Se você se irrita, o que acontece com o seu corpo? Vocês estão com fome? Está um pouco arredondado ainda. Dá taquicardia? Dor de estômago? E normalmente isso tudo é porque eu estou recebendo os reflexos que está em torno de mim. E o meu padrão modifica toda hora conforme eu vivo. Falta de fé. Fé no futuro. Então, quando nós encontramos uma casa religiosa, a gente precisa saber exatamente o que a gente deseja, o que a gente quer construir. Então, eu posso modificar o ambiente onde eu estou, principalmente o ambiente onde eu resido nessa encarnação fisicamente. Eu posso decorar o ambiente físico bonitinho, mas o meu ambiente espiritual precisa acompanhar, não é? E a gente entende muitas vezes uma casa onde o ambiente espiritual é bom, não é? O que dá para a gente notar no ambiente pesado e no ambiente leve, mais ou menos? Se tiver essa experiência de entrar numa casa onde o ambiente é gostoso, nossa, que gostoso ficar aqui. Ou você entra numa casa e fala, nossa senhora, preciso ir embora, sai pesado, acontece? Olha, normalmente eu noto florzinhas bem cuidadas. Tem lugares que as florzinhas não são cuidadas, estão sequinhas. Não sei se está acontecendo na casa de vocês, então olha para a flor lá.
a gente começa a ver que naquele ambiente tem alguém que cuida. Eu não estou dizendo que é uma casa extremamente arrumada, que muitas vezes a almofada bagunçada na sala, sinal que ele tem felicidade, porque as crianças estão brincando. Porque muitas vezes a gente não quer que ninguém brinque para ficar arrumado. Parece que vai entrar alguém para fotografar para a revista, né? Então, essa ambientação é onde eu desejo morar. Agora, se eu estou chegando em casa, falando assim, meu Deus do céu, eu tenho que voltar para casa depois do trabalho, alguma coisa está acontecendo. Nossa, que bom que eu vou voltar para casa. Não é assim, irmão? Agora, você precisa saber também se você faz parte desse ambiente, de acordo com a pergunta que fazem. Você vai viajar, por exemplo, a esposa, o marido, o filho ou filha diz assim: quando você volta, pai? Você fala, semana que vem. Ah, só semana que vem? Quando você volta, pai? Amanhã. Já? Às vezes a gente, como é que está a nossa vibração em relação àquilo que a gente convive. Então, é a forma só como a gente cai. Jesus bateu nessa tecla. Então a gente constrói esse ambiente na casa espírita, independente da religião, quando eu vivo essa experiência de proximidade com Jesus. Senão eu só vou estar de corpo presente. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai dizer, olha, não é simplesmente frequentar um templo religioso. Ele vai dizer, nunca foram construídos tantos templos de pedra para as manifestações de religiosidade, mas também nunca houve tantas pessoas em desgosto pela vida como nos dias atuais. Qual a reflexão que ele traz? Então, os templos estão cheios de pessoas, mas as pessoas estão doentes. Então, eu preciso analisar o que eu estou fazendo disso. Porque eu estou trabalhando essa fé em que eu entendo que eu preciso construir. Então, fé não é simplesmente frequentar. Porque fé eu só mensuro nos momentos difíceis. Não é assim? Como que eu vou avaliar a minha fé? Eu preciso avaliar nos momentos difíceis, como eu estou encarando a vida. Senão não vou dar conta, não. Aquele conceito de fé de Emmanuel, do livro Consolador, fé é guardar no coração uma luminosa certeza em Deus. Fé tem a ver com certeza. Não tem dúvida. Quando há dúvida, não tem fé. Ou quando eu digo assim, nossa, minha fé esfriou, perdi a minha fé. Não tem como perder fé. Tudo que você constrói no campo do espírito não se perde. Tudo que você constrói no campo ilusório da matéria é desperdiçado. É onde você se decepciona até diz com Deus. Não, Deus é honesto. Jesus sempre foi honesto com a gente. No mesmo evangelho de João, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Então ele está dizendo que vai ter aflição. Mas ele também diz, olha, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mais uma vez ele vai falar sobre vida da matéria e sobre vida terrena. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Espero que vós vencesse ou no mundo, espero que vós vencesse o mundo e não no mundo. Porque vencer no mundo é vencer como matéria. Não é? Agora, vencer o mundo é vencer a si mesmo. Se eu consigo equilibrar aquilo que tem preço e aquilo que tem valor, bom, a vida na Terra também é boa, não é? Não é gostoso? Cada paisagem bonita. Apesar que tem uns dois, ele falou que a gente ia desencarnar hoje, viu? Falou que tem um alienígena, aquele meteoro, tá passando só hoje. Eu falei, não, eu tenho um monte de gente preocupado já. Eu falei pra Rosana, eu falei pra Rosana, não vai dar pra ir lá na Rosana, porque vai bater um meteoro na Terra aí. Então, era hoje, né? Que ia bater, ele fica perto do Sol, né? Ele vê a rota. Ai, que coisa maravilhosa. Uma vez perguntaram para o Chico, se viu um meteoro bater na Terra e acabar com a Terra, o que nós fazemos? Deus arrumou outra morada para nós. Você tem muita morada na casa do meu pai, então não se preocupe com isso. Não é não, né? Tudo bem, vocês querem fazer algum questionamento? Querem fazer alguma pergunta?
Vocês estão pensando na vida? Então, equilibrar aquilo que tem preço e aquilo que tem valor, não é? Fazer uma casa física tem preço? Tem? Vocês estão bem? Comprar um carro tem preço? Construir uma egrégora, um ambiente divino dentro do lar tem preço? Tem? Tem? Não. Valor. Um abraço tem preço? Um abraço tem? Valor. Eu valorizo isso e é muito bom a dor na vida da gente. Eu só não falo isso quando eu estou com dor. Não. A gente para pensar mais. Não é? É uma experiência gostosa. E ao mesmo tempo não. Quando você perde o controle. Mas com a experiência no hospital é bom. Passei em fim de dias, Rosana. Fiz uma cirurgia, estou até com o negócio. Fiz em Caçapava. Tem carne em Caçapava. Doutor, José Roberto. O problema, a cirurgia é maravilhosa. Eu tive um problema, a Rosana viu, de uma medicação que deu um probleminha. Ela me deu muita falta de ar. Daí apareceu uma fisioterapeuta, Rosana. Porque eu tive muita falta de ar. Sírio, que a Rosana estava na sala nessa hora. Grudei o pescoço do Sírio e falei que eu vou morrer agora. Gruda aqui, Sírio. Nossa Senhora, como eu gostei. Falei que agora que eu vou embora. Daqui a pouco ela chega assim na sala. Oi, Guilherme, você gosta de caçapau? Eu falei, quem é? Será? Meu Deus do céu. Falei, eu sou lá do irmão Francisco, adoro suas palestras. Falei, que coisa, cara, não vou mais fazer cirurgia de caçapau. Porque eu não posso nem gritar. Como é que eu vou falar de fé? Eu quero gritar. Não estava nem preocupado com a roupinha que eu estava. Roupinha é de menos que a gente tem dor, né? Falei, nossa, eu estou com a roupinha, tenho que fechar a roupinha, você nem se preocupa. Eu fiquei preocupado, falei, não. E ela falou assim, vamos fazer exercício de respiração para o diafragma voltar normal. Eu só querendo gritar, falei, pelo amor de Deus, estou passando mal, quero gritar, meu, tem que manter a fé, olha! Vou para Caçapava. É nessa hora que a gente tem que, eu e eu, né? E falar, ó Deus, o que nós vamos fazer? A gente não tem controle de tudo isso. Então, a preparação na vida para os enfrentamentos das vicissitudes nos dias que vão chegar, não vão? Vou falar para vocês que vocês vão desencarnar. Você sabe disso? Mas a gente nem espera, não é? A gente quer um pouco mais de tempo. Sempre. E a pergunta é, mas eu quero tempo para quê? Se você tiver mentalidade, quando você está dentro do hospital, passando por um problema, você tem um processo de vida que você quer fazer. Falei lá para mim, vou começar a cuidar também do físico. 7 horas da manhã vou poder caminhar. Vou correr. Vou fazer tudo. O doutor Luiz José Roberto falou que é só daqui a 90 dias. Ciro falou que me parar de comer pão. Eu vou ter que comer pão, mas não com uma frequência, viu, Rosana? Fala para ele. Então a gente precisa cuidar de tudo, da matéria e do espiritual. Mas o espiritual controla tudo. E dentro do hospital eu não sou uma pessoa de fé. Eu não gosto, não. Minha mãe tem pavor. E eu também. Mas a gente precisa encarar. Então, que a gente, quando estiver vivendo experiências suaves da vida, que eu possa ter essa valorização. A gente só valoriza quando perde. Agradecer o movimento. Respirar, gente. Fiquei pensando no pessoal da Covid não podia respirar. Que desespero. E o dia que eu tive um problema renal com uma areia no rim, a minha urina travou. Tinha até esquecido disso.
fazer xixi pela primeira vez, depois da primeira semana eu orava em prece. Senhor, que bom ir no banheiro. A gente não valoriza essas coisas. Tem dependência para ir no banheiro sozinho. Tem que lembrar da minha esposa, um anjo na terra cuidou de mim, deu banho em mim. Eu precisava só ir no banheiro e precisava de alguém que me levasse. Não dá para ter orgulho. A gente precisa do outro. Nossa Senhora, como a gente perde o orgulho no hospital. O problema é que a gente esquece, né? Então, de vez em quando é bom fazer uma cirurgia. Passamos a vida, de vez em quando. Vamos fazer a prece então? Tem que avisar os internautas, não, Rosana? Isso. Olha que maravilha a tecnologia. Vocês que estão do outro lado aí da vida. Nós estamos no nosso lar. Brincadeira, vocês estão aí no umbral do ponto. Ai, é bom rir, né, gente? Vamos mudar nossa casa mental? Vamos preparar para o paz? Vamos agradecer, Jesus, a tua misericórdia para as nossas aflições. Senhor Jesus, como vós é misericordioso com as nossas dores. Senhor Jesus, como és bom diante das nossas fragilidades, dos nossos medos. Vós sois tão bom. Se pudéssemos, Senhor, mudar o nosso ponto de vista, encarar a vida terrena como uma proposta edificante, mas tão transitória diante da eternidade. Somos espíritos eternos. A busca de valorização de cada instante da nossa vida, de cada momento, das experiências boas que nos traz amigos, espíritos que convivem conosco, que nos coloca diante de nós, Senhor, espíritos difíceis ao nosso olhar. Somos nós responsáveis pelo padrão vibratório que construímos todos os dias. A parede das nossas residências tem vida. Estão lá as paredes energizadas. Ora, com as preces que foram ditas em teu nome, Senhor, nas paredes também estão incrustadas momentos de raiva, de ódio, dos palavrões ditas por nós em momentos de intemperança. Estão lá, nas paredes vibracionais que são construídas todos os dias, da forma como lá dentro nós vivemos. Senhor, és tão bom. Nós agradecemos pela nossa singela reunião dessa noite, falando do teu Evangelho e pela tua presença entre nós. Muita paz a todos, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.